Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, diante do Teu altar, esse tempo de leitura da Tua Palavra, esse tempo onde nós vamos compartilhar a Tua Palavra, Senhor. Fale profundamente aos nossos corações. Senhor, que o nosso coração seja tomado pela Tua Palavra, que a revelação do Seu Espírito Santo venha sobre nós, ó Deus, e que possamos viver a revelação da Sua Palavra em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Atos 12, tá? Veja bem, o que é que a gente para e pensa e a gente não vai conseguir, claro, achar? Algo que para se movimentar tem que parar. Algo que para se movimentar, ele tem que parar. Parar para se movimentar é totalmente contrário, né? Para se movimentar, tem que se movimentar, não ficar parado. O que está parado está estático. Mas é uma coisa parecida com isso que eu senti no coração hoje de conversar com vocês. Vamos lá, Atos 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de matá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso, que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregou-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia o quê? Uma visão. Passaram a 1ª e 2ª guarda, e chegaram ao portão de ferrolho que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Tá, joia. Olha só, primeiro a gente aprende aqui que essas portas automáticas de shopping, aeroportos, já tinha sido inventado lá na época de Atos, né? Porque você viu, a porta abriu sozinho. A porta abriu sozinho. Segunda coisa que me chamou muita atenção nesse texto é porque Pedro, ele estava preso. E a igreja não começou a fazer manifestações, a igreja não foi para as ruas com cartazes, a igreja não saiu quebrando lojas, a igreja não foi para a Assembleia Legislativa, a igreja não foi para a bancada dos deputados federais, estaduais, Senado, a igreja não foi à Justiça, a igreja não fez uma mobilização nacional em favor de Pedro, a igreja simplesmente parou. Mas como a igreja parou? Olha só o que diz aqui, ó. Mas no versículo 5 de Atos 2, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando ele chega na casa, ali estavam os irmãos o quê? Fechados, ou seja, parados.
reunidos, orando. Os irmãos estavam parados, reunidos, orando. E Deus mandou que o céu se movesse em favor de Pedro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós paramos e oramos, começa a se mover os céus. Então, para que o céu se mova, é necessário que paremos. Não de orar, mas paremos de tentar solucionar os problemas com as nossas mãos. Pare, fique parado e comece a orar, comece a clamar. E Deus vai começar a mover o céu e a terra em seu favor. Um anjo veio, Deus moveu o céu. A terra, a porta se abre. A porta estava aqui na terra, não estava no céu. As algemas caem, as algemas estavam nas mãos, nos pulsos de Pedro, e não do anjo, e nem no céu, estava na terra. Os guardas que não viram estavam na terra. Então Deus começa a mover a terra. Lembra de Paulo? Quando houve o quê? Um terremoto. Deus moveu fisicamente a terra, literalmente, para soltar Paulo. E aqui para soltar Pedro, Deus mandou um anjo vir do céu. E o anjo veio e libertou Pedro. Nem tocou, melhor dizendo, nas algemas, elas caíram por si só. O anjo nem botou a mão no ferrolho da grade, ele abriu por si só. Por quê? Porque enquanto a igreja dobrava o seu joelho, prostrava na presença do Senhor e começou a orar, né? Foi quando eles começaram a fazer isso, aí sim, o céu começou a se mover. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente começa a se mover antes do céu. Muitas vezes a gente corre para tentar conquistar as coisas pelo caminho político, pelo caminho da justiça, pela manifestação, pelo poder, da briga, do número. Nós vamos para as ruas fazer marcha para Jesus, porque nós vamos fazer isso. Grandes coisas. Os gays vêm e fazem uma marcha maior ainda. Quando a igreja parar de se movimentar e dobrar os seus joelhos e começar a orar, o céu vai começar a andar e a se mexer e a se movimentar, consequentemente a terra. Não estou dizendo com isso que você tem que ficar estático. Tem um problema. Eu estou dizendo o seguinte: não pense você e nem eu que nós vamos resolver o problema pelas nossas forças. Não, nós podemos adiar, podemos solucionar parcialmente, mas Deus quer que a igreja dobre o seu joelho e comece a clamar. E Ele vai mover. Ele vai dar o direcionamento, Ele pode te dar o direcionamento, como deu para Moisés. Diga ao povo que marche, mas Moisés chegou e buscou Deus. Senhor, e agora? O que será de nós? Eles estavam na frente do mar, parados ou andando? Hein? Eles estavam na frente do mar, parados ou estavam andando? O povo que saiu do Egito estava em frente ao Mar Vermelho, parado ou andando? Parado. Aí Deus dá ordem, diga a eles que marchem. Não é? Quando é para andar, Deus dá ordem. Eles ficaram parados próximo a Jericó, não atacaram, não se moveram. Eles viram que era intransponíveis as muralhas de Jericó através das suas forças, pararam. Aí Deus fala, agora vocês vão fazer o que eu vou mandar. Aí Deus manda, aí o céu se move, a terra se move e as muralhas caem. Aí sim, agora vocês se movem e tomam a cidade. Se eles tentassem tomar a cidade pelas suas forças, usando táticas de guerra, equipamento, isso, aquilo, outro, eles iam se dar mal. Então pararam perto de Jericó. Aí buscam a Deus, Deus dá a direção. Faz o que Deus mandou, Deus move a terra, as muralhas se caem. Agora vocês invadam a cidade, vocês vão fazer o que eu estou mandando. Então, muitas vezes nós estamos tomando a frente de Deus nas coisas. Nós temos que parar. Para que o céu se mova, a igreja tem que parar.
parar de tentar fazer as coisas. A igreja tem que parar e começar a clamar. A igreja tem que parar e dobrar o seu joelho. Eu gostei muito ontem na oração aqui na tenda, onde a Gisele estava dirigindo a oração, falou, vamos dobrar os joelhos, senti Deus dobrar os joelhos. Dobre os joelhos e comece a clamar, comece a chorar na presença do Senhor, comece a derramar o seu coração na presença do Senhor. Aí você começa a fazer isso parado. Não adianta você falar assim, bom, nós vamos fazer um projeto missionário em tal lugar assim, tá? Deus deu a direção? Deu. Então, vamos começar a correr aí, vai lá, vê com o deputado, com o senador, e vê isso, e vê aquilo, e vão ver dinheiro, começa aí, vê se a prefeitura pode dar um dinheiro, se isso pode arrumar um dinheiro, se pode fazer... Aí você começa a mover, envolver tanta gente, que aí quando a coisa acontece, a glória tem que ir para aquele deputado, tem que ir para aquele senador, o governador que ajudou, o prefeito que ajudou. Aí quando você inaugura aquela obra missionária, vamos supor, aquela creche, aquela igreja local, seja lá o que for que você está fazendo, aquele local de cuidar de repente de dependentes químicos, etc. É tanta gente que foi envolvida, é tanta gente que tem a sua participação especial, que Deus ficou em último plano. Mas quando você fala assim, tá, Deus nos deu a direção, agora vamos dobrar o joelho e vamos orar. Vamos orar. Para que Deus mova céu e terra. Ah, nós temos que dar entrada num documento para comprar o terreno. Então você vai dar entrada. Ah, não, mas eu vou ver com o deputado, com o senador, com o fulano. Não, você dá entrada. Deixa que Deus vai cuidar. Se for para fazer, Deus vai dar a direção. Dobre o joelho e comece a orar. Faltou o dinheiro, nós vamos fazer um empréstimo. Dobre o joelho e comece a orar. Dobre o joelho e comece a orar. Ah, nós temos que levantar aquele salão, aquela coisa ali, então nós vamos ver, na época da política, nós precisamos cobrir todo o salão, vamos pedir ao candidato tal. Não, porque o telhado vai ser dele, ele vai vir cobrar isso na igreja com votos. Dobre o seu joelho e clame a Deus, e Deus vai mover céu e terra em favor dos seus. Então, para que o céu se mova, é preciso a igreja parar de tentar fazer o trabalho do céu e comece a fazer o trabalho que é dela, prostrar-se, clamar ao Senhor, orar sem cessar, buscar santificação. Sabe, porque tem hora que a gente começa a se envolver com tanta coisa para tentar atingir o objetivo que Deus nos deu, que a gente perde a graça, perde a santificação, a gente se envolve, a gente acaba se vendendo, envolvendo, até mesmo se corrompendo para poder alcançar aquele objetivo que Deus nos deu. Mas nós estamos usando de artimanhas, de artifícios terrenos. Eu soube de um caso de um missionário em determinada nação, casos assim próximos de nós, não é história, não, é casos próximos de nós que a gente... E aí, ele para construir o templo lá onde eles estavam, construir a igreja local lá onde eles estavam no país, eles tinham que dar uma propina para um determinado político, pagar a propina. Ele entrou em contato com a sede dele aqui no Brasil e falou, olha, aqui tem que rolar essa propina. Aí o pessoal daqui, manda bala, dá propina. Ele falou, não, isso aí não, é contra os meus princípios, eu não vou subornar ninguém para fazer isso. Não, então você está destituído do cargo, você não é mais missionário nosso, nós vamos mandar outro para aí. Ou seja, ele teria que se envolver com corrupção. Aí vem aquele velho ditado, os fins justificam os meios. Negativo. Era só dobrar o joelho, e se a obra for de Deus, Deus vai mover céu e terra. Deus tira governo, tira fiscal, Deus faz o que Ele quiser, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Mas você não pode negociar santidade. Então a igreja tem que parar de tentar fazer o trabalho do céu e se prostrar diante do Senhor em arrependimento, em santificação e colocar diante de Deus a causa. E pode ter certeza, como Deus moveu, mandou um anjo vindo do céu, um ser celestial, e acordar, cara, brincadeira, bicho, para e pensa. Olha o Deus que você serve, olha o Deus que é o nosso Deus. Ele pega um ser celestial, vai lá e acorde, meu filho Pedro. E você vê que o anjo não chegou fazendo bagunça, não.
Leia o texto, cara. A Bíblia ela é tremenda. Ela é tremenda. Olha só. Nessa ocasião, Herodes a mandou matar. Vendo isso, agradável, tendo prendido, lançou-lhe no cárcere, né? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia que Herodes ia submeter ao julgamento, Pedro estava dormindo, então entre dois soldados, né? No 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou e disse, depressa, levanta-te. O anjo não tocou trombeta, o anjo não chegou e tocou maior, ei, acorda agora, Pedro. Cara, Deus é um Deus, vai lá, acorda, toca no meu servo Pedro, acorda e manda ele sair depressa. Toca nele e acorda, toca no lado dele. E o anjo, Pedro deve ter acordado, está depressa. Põe tua sandália, se veste, põe a capa e vem comigo. Cara, é tremendo. Tremendo, cara. Deus mandou o cara ir acordar o seu servo, estava dormindo na prisão. Acorda e tira ele de lá. Acorda e tira o meu filho de lá. Desce agora. Foi ordem expressa de Deus. Repentinamente. E a luz acende. Acende a luz na prisão, não tinha luz não, acendeu uma luz lá. Vai que Pedro tropeça, né, e tal. Então é luz clarinha, é tudo na claridade. Com Deus é tudo a luz. E Pedro sai andando. E chega lá e encontra a igreja reunida orando. Então quando nós pararmos de tentar fazer o trabalho do céu, e nós começarmos a dobrar os nossos joelhos e clamarmos, ele virá, ele enviará os seus anjos abrirá as portas do cárcere, os seus anjos tirará as correntes do nosso pulso, tirará e nos libertará assim, por a ordem expressa do céu, é a ordem de Deus, certo? É a ordem de Deus. É assim que eu creio, é assim que eu vejo, é esse Deus que eu creio. E se você crer, será assim. Então, se você tem um problema, se você tem uma causa, não tente você mover a terra. Simplesmente ora, se consagre. E Deus vai mover o céu e, consequentemente, mover a terra em seu favor. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre tua vida, ok? Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com. O nosso e-mail é amazongospel@gmail.com e o canal no YouTube, onde tem dezenas de mensagens, você encontra no nosso site, tem um link lá embaixo, é Maturidade Amazon Gospel, ok?